Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui, e onde estamos estudando sobre a vida espírita, que estamos no livro segundo, na vida espírita, que é o capítulo sexto, e nós estamos agora comentando, estudando a parte que fala das relações simpáticas, antipáticas dos espíritos e as metades. Será que existe cara metade? Será que existe alma gêmea? É o que vamos ver hoje. E assim, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, que paramos aí na questão 297, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, aos mentores que nos acompanham, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por esta linda oportunidade. E pedimos assim licença para adentrarmos aos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então, Suzeli, você pode dar continuidade aí para nós? Sim, então, bom dia a todos, né? A questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais as máscaras sobre as quais se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis. Ai, não, desculpa, estou errado. É 297, perdão. A afeição de dois seres, a afeição que dois seres mantiveram na Terra, prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, as afeições nossas, ela pode prosseguir no mundo espiritual, mas vai prosseguir apenas aquelas que não foram ligadas à ordem material, à ordem do amor próprio. Então, por exemplo, aquelas afeições ligadas, por exemplo, com a beleza física, né? No caso dos casais. Então, a ligação era só com a beleza, ou com os interesses materiais. Então, eu tenho um progresso material enorme e eu fico afins com outro que também tem esse material enorme também. No caso da espiritualidade, não. Isso daí vai cessar. Por quê? Porque lá não usamos máscara. Então, a nossa sinceridade é visível. Então, vai permanecer, sim, aqueles espíritos que realmente se afeiçoam a nível da moralidade, né? Querem comentar? Essa pergunta de Kardec nos faz refletir, porque no plano espiritual, o tipo de simpatia, de afeição, é diferente com a que temos aqui, né? Nós terrícolas. Lembrando que estamos aqui no planeta Terra, né? Um planeta aqui de provas e expiações. Então, ainda
Nós, terrícolas, a gente tem aquelas afeições, aquelas simpatias que são ligadas pelo material, pelo sexo, né? Pela beleza física, aqueles interesses materiais mesmo, né? Que atrai um ser ao outro. E aí, as carências que nós trazemos, os nossos traumas, as nossas frustrações, aí a gente vai tentar enxergar ali no outro. Vai achar assim, o outro vai preencher aquele meu vazio, né? Ou aquele outro ali vai completar aquilo que me falta. Então ainda, essa afeição, essa simpatia, ainda a gente vê por esse lado. Mas no plano espiritual, como a Suzelei falou, a gente não tem máscara, porque ali é o que pensamos, o que sentimos. Então, fica exposto, não tem como a gente esconder. Então, por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento, porque aquilo que nos falta não é o outro que vai nos dar, somos nós mesmos. É por isso que estamos aqui para evoluir. E lembrando, nós desencarnamos do jeitinho que estamos aqui. Se eu pensar que o amor é isso, através de beleza física, de sexo, do material, eu no plano espiritual também vou continuar pensando assim. Então, por isso que é interessante a gente ir se fortalecendo, a gente sempre está se aprimorando na nossa reforma íntima, porque nós somos energia. E nós atraímos as pessoas por sintonia, né? Então, às vezes, a gente está com as pessoas e fala assim, nossa, mas não sei por que que eu tô com aquela pessoa. Aquela pessoa é assim, assada, assim, assada. Aí a questão é, por que você se atraiu por aquela pessoa? Se somos energias, né? A gente é como um radarzinho, vai pegando, é como se fosse um imã, né? Aquilo que me cabe aqui vai atraindo. Então, todo esse processo é um processo de autoconhecimento. A gente realmente olhar para nós, né? Pode seguir Continua. isso, pode. Ninguém abriu o microfone, nem o Carlos, nem a Su. 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Resposta: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ode que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, tantos mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, aquilo que a Mary iniciou, existe a metade da laranja? Não, não existe. Porque se existisse, estaríamos incompletos, né? Então, as chamadas almas gêmeas, que vai permanecer pela eternidade, na verdade, não existe. O que vai existir são espíritos perfeitos que vão se unir pela energia, né? Vão se unir pelo grau de evolução. Então, no mundo espiritual, o que vai ocorrer? Somos transparentes, não podemos nos enganar uns aos outros. Então, os seres mais perfeitos, eles vão se unir, sim, pela própria afinidade, pela própria vibração que estão. E os imperfeitos também estarão, né, unidos no seu degrau em que estão na sua evolução. Então, a metade da laranja não existe. Né? Nossa, essa pergunta aqui
me faz refletir aí alguns anos atrás aí na minha vida, porque eu sempre achava, né, que existia aí, cadê a tampinha da minha panela, né? Cadê minha alma gêmea, né? A minha cara metade. E interessante que a gente, agora estudando, tendo conhecimento, não tem, porque Kardec, ele é bem claro aqui, ó, ele quer saber, né, se existem, né, isso que chamamos aqui na Terra de alma gêmea. Existe essa alma gêmea em algum ponto do universo? Existe aquela tampinha ali da panela? Né? E os espíritos, eles são categóricos aqui em dizer que não existe alma gêmea, a alma é uma só, ela é única. Então, como a gente comentou já aqui, a Suzele aí também, o que existe são almas afins, né? São almas afins, que elas vão se sintonizar pela mesma necessidade, né? E elas vão acabar aí se envolvendo. E existe sim aquele o verdadeiro amor também. Mas no plano espiritual, a gente já viu que o verdadeiro amor é aquele amor que Jesus nos ensinou. É aquele amor, amor fraterno, aquele que se expande, aquele que é incondicional. Então, é esse amor no plano espiritual, e não aqui o que chamamos aqui na Terra, como a gente comentou, que é muito ligado ainda à beleza física, né, ao material, né, que a gente, devido às nossas carências, a gente tenta procurar no outro. Então, é importante a gente ver, estudar mesmo e fazer a reflexão com a nossa vida, né? Quando a gente fala assim, ai, fulano é minha cara metade, né? É minha alma gêmea. O que está faltando em mim que eu estou procurando no outro? E aí a pergunta interna já diz, né? Em mim, o que está faltando em mim não é no outro, o que está faltando é em mim. Então, falar assim, ele me completa. Puxa vida, né? Difícil isso. Ou então, a espiritualidade nos está ensinando aqui que ninguém vem completar o outro. Ninguém vai ali completar o seu ser na totalidade. Somos nós mesmos. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos sim nos sintonizando com espíritos que também tá evoluindo. Se a gente, isso me fez refletir, por vezes vemos muitos casais que estão há anos juntos e depois se separam, né? Às vezes, aquela sintonia está desconexa, né? Aí um está evoluindo e o outro estacionou, não está acompanhando. Então aí tem aquele, né, desnível que aí a convivência ela já não fica agradável. Então, às vezes, é importante fazer essa reflexão em nossa vida. Por vezes também a gente coloca tanta carga no outro, né? Você tem que me dar aquilo que me falta. Você tem que me dar a felicidade. Será? Né? A gente está vendo aqui que não, que tudo é nós. Nós é que nos completamos porque a gente tem bagagem para isso. Quando a gente vem aqui na reencarnação, a gente vem com toda essa bagagem. Então, só que ela fica ali latente. Então, basta a gente nos aprimorando, nos aperfeiçoando, que isso vai aflorando em nós. E a gente vai vendo que o outro ali é um ser humano comum, igual a nós, que também está no seu processo evolutivo. Então, não cabe a ninguém colocar a responsabilidade de completar o outro, não é verdade? Pode seguir isso. Sim, Sueli vai 290. falar? Não. Eu queria só, desculpa, assim, que a gente, infelizmente, tem o costume, é como você falou, chocar nossa felicidade no outro. E a gente vê pessoas assim, que tá, não é sozinha, mas não tem, vai.
um companheiro, mas é tão feliz, ela aprendeu, eu acho, a conviver com tudo, né? Sem essa necessidade de ter uma outra pessoa para a gente ser feliz. Isso Eu aí. acho que é bem uma coisa interna. E a É. gente, infelizmente, sempre acha que a felicidade está no outro. E a gente aí, quando começa a perceber que não, aí está certo que também é uma evolução, né? Porque aí a gente vai procurar o porquê isso, aquilo, etc. Mas às vezes eu vejo pessoas tão assim, tão bem resolvidas, que não tem aquela, se está bem com todo mundo, gosta de todo mundo, não precisa aquela necessidade de um chaveiro para ser feliz. Tá? Não querendo falar que o ser humano é um chaveiro, mas aquela necessidade, aquela coisa. Eu Uhum. acho que é bem isso. Não sei. A gente vai envelhecendo, vai começando a ter um monte É isso e mesmo, joga a né? responsabilidade na outra pessoa, coitada. É verdade. É só isso. Você está falando, eu estou pensando aqui com meus botões. Pode Vamos seguir, lá, Su. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado, estaria incompleto. Vocês praticamente acabaram de responder, né? Se a gente fosse a metade do outro, seríamos um espírito pela metade, né? Então, aquilo que eu tenho que evoluir, eu vou evoluir junto com o outro. Sim, eu posso até estar no mesmo grau, eu posso ter uma evolução parecida, mas nunca vai ser igual, nunca a gente vai ser o complemento do espírito. O espírito ele não se divide, né? Ele é único, ele é completo. Podemos sim ter um companheiro afins, um companheiro que vibra na mesma sintonia e sermos felizes aqui na Terra, por exemplo, né? Então, na verdade, não podemos, como vocês colocaram, jogar a culpa no outro, esperar a outra metade resolver, porque já vimos que não existe metade. A Sueli bem colocou. Quantas pessoas, por exemplo, não tem um companheiro, não tem muitos amigos e vive, né? Bem, faz a sua reforma íntima, né? Não sente esse complemento de ter que ter uma metade, né? Como é tão frisado nesse mundo. Então, a palavra metade, na verdade, não existe. Existe sim afinidade. Essa noção aqui de metade, cara metade, né? Não é bem o termo certo, é isso que a espiritualidade explica aqui, né? Essa expressão é inexata, porque a gente já viu aí, pelo que a gente estudou e que estamos comentando, que existe sim a simpatia dos espíritos. Então, embora muitos aí acreditam, né, na tampa da panela, na cara metade, e aí, quando desencarna, vai achar que também é assim. Aí também fica acreditando lá no plano espiritual que vai ter a sua alma gêmea, né? Mas somente aí com a evolução é que vão percebendo que essa cara metade, essa alma gêmea, ela não existe. E que não é necessariamente isso, mas sim espírito com o qual tem afinidade, tem simpatia, tem muito carinho, e que poderão ou não continuar aí juntos, né, no seu progresso espiritual. Porque lembrando que o que a gente está estudando aqui é na vida espírita, né? Quando Kardec pôs essa parte, é o espírito lá no plano espiritual
como que são essas relações de simpatia e antipatia e cara metade, né? E que serve para nós, porque, mais uma vez, né? Lembrando, desencarnamos do jeito que está. Então, conforme a gente vai tendo mais entendimento, mais conhecimento, lá também a gente continua essa evolução, porque a única coisa que a gente aí não vai perder é essa evolução, né? De conhecimento, essa moral e essa evolução espiritual. Isso a gente não perde. Completando, né? Desencarnamos da maneira que estamos, né? Você acabou de falar. Então, se acreditamos que existe essa metade, né? Então, no mundo espiritual, que ainda leva um tempo, né, para compreensão, para evolução lá também, podemos até obsidiar o nosso companheiro aqui na Terra, né? No caso de um casal, me ocorreu isso, né? Então, se a pessoa viúva aqui na Terra quiser ter um outro relacionamento, ela poderá ser até obsidiada pelo marido, né? O, o que desencarnou, porque ele não tem essa compreensão ainda no mundo espiritual, né? Poderá sim, a gente já viu casos assim, que não aceita, né? Porque achou o outro como uma muleta, né? Viu sempre o companheiro como muleta, como um complemento, né? Que não existe. Isso mesmo. É. Pode seguir, Su. Dois espíritos, questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelo que deixou. Então, o que eles colocam? Entre os espíritos puros, a união é geral, né? Eles se unem pela afinidade, pela vibração. Agora, aqui me surgiu até uma dúvida, né? Na esfera inferior, quando um espírito se eleva e o outro não, né? Então, o espírito mais elevado, ele coloca assim, já não tem a mesma simpatia pelo que deixou. Daí eu lembrei da história da mãe do André Luiz, né? Estava numa esfera mais elevada, né? E ela pedia pelo filho, não a questão do filho, porque o grau de evolução dela já não era mais mãe e filho, mas era um espírito, o filho era um espírito que ela tinha, né, um amor muito grande aqui na vida terrestre, né? Então, aqui, ó, eu vou ler de novo a última frase. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, seria a simpatia, seria a pessoa, né, que lá não existe lá existe a transparência, né? Então não tem como se enganar. Então, no caso da mãe do André Luiz, ela via, né, o que faltava, né, o grau de elevação do filho no umbral, né? E ela tenta ajudar. Como ela ajudaria qualquer outro espírito? Eu deixo essa questão para vocês. O que vocês acham? Ou eu estou entendendo mal? Pode falar, Sueli. Eu acho assim que a chutaria, mesmo no caso tamanho, porque se evoluiu, o amor também, o sentimento, talvez possa não ser aquele amor arraigado de mãe para filho, coisa assim. Porque se eu não me engano, né? Aqui eu também não tenho muita certeza. Ela orava até pelo próprio marido, que
pelo que eu me lembro, também é uma relação, né? Porque se a gente fala que amor, de caridade, mesmo que não seja mais no plano, aquele relacionamento, sei lá, é o carnal, não sei se o termo é esse, mas sabe, de marido e mulher construir uma família aqui na matéria, eu acho que fica alguma coisa assim. Então, se ela ou ele, ou fosse o marido, um espírito superior, eu acho que é um amor mais caridoso, fraternal, que ela como. Né? Ele faz aquela corrente, eu estou bem, então por que não ajudar quem está? Que bem ou mal fizeram uma família aqui na Terra. Eu não sei, eu acho assim. Mesmo que depois cada um vai no plano, com a sua história. Não sei, eu acho isso. Não... Então essa questão aqui, Suzilei, e até assim, respondendo até um pouco no meu conhecimento, o que você trouxe para nós, a gente já viu aqui que a união entre os espíritos mais elevados, a união entre os espíritos puros, os perfeitos, ele se dá no todo o grupo. E essa sintonia é com todos. Então, não é que é feito um para o outro, mas sim é a pureza aqui dos sentimentos que faz com que eles se unam. E os espíritos inferiores, nas esferas inferiores, pode haver a união com esse outro espírito, também inferior, porque ainda há aquela afinidade. Mas no plano superior, já vai transcender essa afinidade, porque essa afinidade, esse amor, é para com todos. E o que você trouxe aí da mãe de André Luiz? Bom, eu acredito assim que todos nós reencarnamos no seio familiar com algum propósito, né? Para algum resgate, a gente já teve outras vivências, vai dar continuidade. E a mãe de André Luiz, com a sua evolução espiritual, ela tem aquela ligação de ajudar, sim, os seus próximos na sua própria evolução. Porque o que caracteriza um ser espiritual mais evoluído que o outro? O mais evoluído significa que a capacidade dele de amar é maior. Então, para mim, aí fica bem claro esse amor da mãe de André Luiz, porque por ela ser um espírito mais evoluído, a capacidade dela de amar é maior. Então, ela consegue ver naquele amor fraterno ali a necessidade do filho e também a necessidade, como a Sueli lembrou, do próprio marido dela, né? Que em terra não foi lá aquelas coisas, mas ela, com aquela capacidade de amor fraternal, você vê que ela até decidiu a reencarnação dela, receber as amantes dele como filha. Então, gente, em terra, quem faria isso? Né? Com esse amor terreno, quem faria isso? Quem? Né? Muito difícil. Então, com essa evolução, aí vai ter esse olhar, mas não abandono. Porque para mim o espírito superior é isso. Ele vai olhar para todos aí com esse amor realmente fraternal. Não sei se eu respondi isso, Suzelei. Sim, sim, esclareceu sim. Eu também estava pensando parecido. Ah, legal, legal, bacana. Continua? Dá tempo de fazer a 301. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro
ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse Bom, como a Suzeleia aí, a conexão dela caiu, mas está voltando, eu vou continuando aqui a 301. eu Dois, caí, voltei. Suzeleia, eu só vou voltar aqui a questão, aí você pode responder, tá bom? A 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? E os espíritos respondem: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Pode completar, Suzelei. Mais uma vez a questão da metade, né? Que não existe, né? Que se existisse, seria, o espírito seria metade, seria imperfeito. Então, o que realmente existe são as afinidades que os espíritos têm em relação aos seus gostos, às suas tendências, aos seus instintos. É isso que os une, tanto aqui na Terra, né? Muitas vezes com os bens materiais, com beleza, como no plano da espiritualidade. Então, ali ele vai, aos poucos, ele vai ter que aprender, né? Que ele não depende do outro, que o que une os dois são essas afinidades de gostos, de instintos. Foi isso que eu entendi. Acho que não É dá isso tempo. mesmo. É tudo o que a gente fez aí de comentários também, porque essa simpatia. Então, em termos, a questão aí de afinidades, dos mesmos sentimentos, as mesmas tendências, porque, gente, aqui na Terra também é assim, a gente se liga com as pessoas pelas tendências. É claro que depois a convivência vai mostrando outras que não tem, né, tanta afinidade assim. Mas a priori, isso que nos liga uns aos outros. Então, cada ser no universo ele é completo por si mesmo. Não precisa do outro completar. Porque todos nós aqui, eu, o Carlos, a Sueli, Suzelei, todos aí que estão acompanhando, todos nós temos essa capacidade, essa condição de se envolver, de se desenvolver. Não precisa do outro para se desenvolver. Só que está em nós lá, está latente. Quando a gente vem, né? Numa reencarnação, a gente vem com esse propósito. Qual é o propósito de estarmos aqui? De aprendermos a amar. E qual é o amor verdadeiro? É esse que a gente até comentou. É aquele incondicional, aquele amor de ágape, aquele que Jesus veio nos ensinar, que é o incondicional para com todos, né? Não é aquele do orgulho, do individualismo. Eu amo, ele é meu, né? Não é assim, a gente está vendo que não é bem assim. Então, essa reforma íntima, esse autoconhecimento que vai fazendo com que a gente tenha, e a maturidade, até como a Sueli comentou, né? Essa maturidade nossa vai nos trazendo aí essa clareza, que não é bem assim, ninguém completa ninguém, somos nós mesmos, né? Então, olha só, temos aí um minutinho. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa linda oportunidade, agradecer aos mentores do nosso grupo de estudos, que nos mantemos aqui firmes e fortes. Então, que tenhamos todos uma excelente semana com a luz de Jesus em nosso coração e em nosso lar. E até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.